o Dr. Carlos Vasconcelos, ilustre médico imunologista, que nos vai ajudar a fazer as perguntas um bocadinho mais certas do que aquelas que conseguimos fazer neste momento. Para quem não participou na sessão anterior, esta sessão faz parte de uma série de palestras, de facto, de conversas, debates, a que intitulamos a Engenharia Fora da Caixa. Essencialmente, nesta altura, precisamos, nós engenheiros, gostamos de fazer coisas, mas que convém acertar, convém perceber que vamos fazer as coisas certas. Neste momento é muito difícil saber o quê, já não é mau saber fazer as perguntas certas. E então, convidámos um conjunto de ilustres personalidades não engenheiras deste país, de características de formações muito diferentes. De facto, não queremos prever o futuro, não é isso que lhes pedimos, e disse um bocadinho a brincar na última sessão que o Churchill é que dizia que para essas coisas chamavam os políticos, quem nós pedimos que prevejam o que vai acontecer na próxima semana, nos próximos 15 dias, no próximo mês, no próximo ano, mas sobretudo o que é que nós esperamos deles, que depois nos digam adequadamente porque é que tudo aquilo que eles disseram não aconteceu. Para evitar isso, nós não temos aqui políticos, mesmo o Dr. Moreira, que esteve cá na sessão anterior, não esteve nessa qualidade, mas hoje temos, eu diria, a opinião que talvez seja mais importante neste momento, nesta série de sessões. Temos connosco o Dr. Carlos Vasconcelos, que sabe disto, ele é imunologista, e depois acertou com certeza muitas vezes na vida, de tal maneira que imensa gente o escolheu como médico. Algumas das pessoas que podiam escolher para médico, qualquer médico do mundo, escolheram a ele. Essas pessoas não são conhecidas por ter errado muito. A sua opinião sobre esta matéria é certamente uma guess, mas será uma educated guess. Portanto, será para nós uma mais-valia muito grande. De facto, o que é que nós, neste momento, cidadãos, engenheiros, queremos saber mesmo é quanto tempo é que isto vai durar? Quanto tempo é que esta pandemia vai durar? Quanto tempo vamos precisar para voltar à normalidade? Porque disso é que vai depender praticamente tudo. Há engenheiro, nós gostamos de números, e de facto, olhando para os números, cada morte é uma tragédia, mas o número de mortos não é tão grande assim. Neste momento morreram em Portugal cerca de 1000 pessoas atribuídas à Covid, whatever it means, porque não sabemos exatamente como é que isso se quantifica, e no mundo cerca de 265.000 pessoas. No entanto, em Portugal, morrem 300 pessoas por dia, sempre, só porque estão mais velhas. Nascem 300 e morrem 300, ou nascem um bocadinho menos de 300 e morrem 300, das quais 10 por acidente. No mundo morrem por ano mais de 80 milhões de pessoas sem Covid. Aquelas 200.000 pessoas que morreram no mundo com o Covid já são mais do que as que morreram com as duas bombas atómicas. Morreram 200.000 pessoas com as bombas atómicas, morreram 265.000 com o Covid até agora. Doutor, a nossa pergunta neste momento é muito rude ainda. Quanto tempo é que vai durar isto? Quando é que teremos uma solução para isto? Eu tenho a convicção que depois desta sessão conseguiremos ter uma pergunta um bocadinho melhor afinada. Nem que seja só um bocadinho. Porque, doutor, é que é neste momento a pessoa, penso eu, ou não estou a ver que possa haver muito mais gente ou mais gente capaz de nos iluminar tão bem.
E por falar em iluminar, eu vou pedir à Pilar para, a partir de agora, ser a ilustre anfitriã para a nossa vice-presidente da Ordem, que ficou encarregada de organizar esta sessão para tomar conta da ocorrência. Pilar, muito obrigado. Obrigada, Poças. E obrigada, Carlos, acima de tudo. Obrigada por ter aceitado, é um prazer estar aqui consigo. Uma honra, eu diria mais, é verdadeiramente uma honra, sabe disso. Eu costumo brincar com isto e o Carlos sabe disso, tenho um caso em consideração, mas na verdade o Carlos é mesmo um Dr. House, não é? Eu costumo dizer isto e já veio numa capa da Visão como Dr. House Nacional. Por isso, na realidade, estamos a falar com quem sabe. Em relação a este assunto, eu gostaria até, nós vamos falar de uma coisa que eu acho que não é, é mediático, é preocupante, é desafiante e é mais desconhecido que aquilo que nós gostamos ou gostaríamos que fosse, não é? Neste momento há um desconhecimento muito grande à volta disto e, como diz o Poças, quando nós sabemos alguma coisa, quando nós sabemos as respostas, mudam as perguntas, não é? E é o que está acontecendo um bocado nesta altura, quando se começou a tratar outras pandemias com coronavírus, a pergunta mudou, não é? Ou seja, nós já sabemos as respostas para as outras, mas a pergunta mudou, não é? E nesse aspecto, gostaria de realçar alguns aspectos importantes aqui, que é os avanços da ciência, não é? O século XX e século XXI tem sido um manancial de avanços de ciência que é uma coisa incrível, não é? Então, nestes últimos 50 anos, são galopantes, não é? Os ganhos que nós temos tido, não é? E nesse aspecto temos esses ganhos e isso tem-se refletido em todas as áreas de conhecimento, não é? E mais, quando elas fazem integradas, por isso é que falamos de alguma forma a engenharia, a importância da engenharia na medicina, a importância da física na medicina, quer dizer, isto quando feito de uma forma integrada, faz com que estes avanços sejam verdadeiramente galopantes. Este efeito Medici, como a família Medici de Itália, consegue integrar e fazer sinergias em áreas que de alguma forma consegue potenciar diferentes áreas ao mesmo tempo. Além de mais, estes avanços têm incrementado imenso a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar, não é? Do ser humano nunca antes alcançados, não é? Nós estamos numa condição de vida, não é? Com uma longevidade como nunca pensamos que poderia chegar ou poderíamos chegar. Só que, entre muitos outros fatores, não é? Toda esta conjugação de astros e de saberes levou a que a medicina evoluiu muitíssimo nos últimos anos, muitíssimo, não é? Trata a maior parte das doenças conhecidas, consegue prevenir umas tantas e conseguir erradicar uma data de doenças que existiam, que eram problemáticas. Acontece que esta evolução também nos diz que nada disto é adquirido, E como não é adquirido, nós temos que ter a noção de que está a acontecer agora, não é? Que é a situação que estamos a viver agora, não é? Aquilo que nós já sabíamos, na realidade, neste momento não chega para aquilo que precisamos saber para tratar a situação atual. Assim sendo, acho que hoje é um bom dia para tentarmos saber um bocadinho mais sobre isto, sobre esta pandemia e como é que nos afeta o ser humano, como é que nós podemos de alguma forma colaborar e, acima de tudo, como é que nós, engenheiros, podemos ajudar. Porque este foco é, nós engenheiros ajudamos, nós queremos saber também por onde podemos ir, o que é que nós podemos fazer para ajudar. Por isso, vamos ouvir quem sabe, Carlos, passa a bola, digamos assim, e depois vamos ter um quiz no final para responder e durante a sessão do Carlos, quem quiser fazer perguntas pode fazê-las no bate-papo, no final eu apresentarei as questões ao caso e ele responderá. Muito obrigada, Carlos. É a sua vez. Obrigado, eu. Estão a ouvir? Eu sou um bocadinho... Ok, obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer, de facto, o convite que me fizeram. Eu devia estar com hipoglicemia quando aceitei, porque, de facto, muita gente, muitos médicos poderiam, e outros profissionais da área da infecciologia e da investigação não médicos, poderiam falar muito melhor do que eu. Eu sou, de facto, internista, dedicado a essa área da imunologia clínica, que não é uma especialidade em Portugal, em alguns países, e a minha prática foi sempre no Hospital de Santo António. Entrei lá em 2 de janeiro de 1977 e reformei-me, mas continuo a trabalhar nas áreas das doenças autoimunes e nas imunodeficiências. Para além disso, continuo também a ser professor nessa instituição que é o Instituto de Biomédica Isabel Salazar. Bom, portanto, eu balanceio entre
não dizer nada de especial sobre esta área, que não saibam. Demasiada informação passa todos os dias. Eu digo demasiada entre aspas, porque tanta informação, já tenho observado que muitas pessoas tendem a ficar deprimidas com tanta informação. E, por outro lado, as fake news, etc., é preciso cuidado com isso. Portanto, balanceio entre não dizer nada de novo e entre dar-lhes uma grande seca com as fisiopatologias. Tentarei ficar no meio. E, bom, eu lembrei-me, vou compartilhar então aqui a tela e, se funcionar bem, deve funcionar. E cá está. Primeiro tenho que abrir isto. E agora ponho isto assim. E estão a ver este slide do Fernando Pessoa, certo? Sim, claro. Ok. Eu lembro sempre desse slide. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu diria, à parte disso, tenho em mim dezenas de trilhões de micro-organismos. Essa é que é a verdade fundamental. Nós e os micróbios não é uma relação de ou nós ou eles, é uma relação que tem que tender de facto para a convivência. E isso vem desde todos os séculos e vai continuar a ser assim. E de tal maneira isto é importante que hoje em dia, para além do genoma, que tanto se ouviu falar estes anos todos, falamos agora do microbioma, o conjunto de micróbios que dentro de nós fazem parte do nosso ser e depois condicionados pelo, digamos, ambientoma, todo o que nos rodeia. Aqui há algumas notas. 95% da vida na Terra não é visível ao olho. Pensa-se existir 1 trilhão de diferentes espécies de micróbios. E só se terá identificado menos de 10 milhões no Earth Microbiome Project. 1 centímetro quadrado da nossa pele pode ter 10 mil espécies diferentes de bactérias. Por outro lado, os humanos dependem de facto de micróbios para muitas funções, nomeadamente em nutrientes, na síntese de vitaminas, o ácido fólico, por exemplo, na digestão, etc. É certo que nós estamos em constante competição com os micróbios, porque no sentido de atingir a coadaptação, digamos, um micróbio que leva à morte do hospedeiro, do seu restaurante, digamos, é porque ainda não teve a convivência suficiente com o sistema imune, com o nosso sistema imune. Esteve cá há uns anos atrás o professor Zinkarnagel, ele ainda é vivo, um suíço, que ganhou um prémio Nobel. E ele falava sobre o vírus da imunodefficiência humana, o HIV, e eu utilizarei algumas vezes comparações com este importante vírus do HIV. E dizia ele que nós temos, como sabem, dois HIVs, o mais conhecido do mundo ocidental, e o HIV-2, que é muito importante ali na zona oeste da África, a zona da Guiné-Bissau, onde nós tivemos uma colónia, a Guiné-Bissau. O HIV-2 também mata SIDA, é certo, mas enquanto que o HIV-1 mata em 12 anos, se não for tratado, o HIV-2 pode estar 30 ou muito mais anos, 40. E dizia esse Zinkarnagel, esse prémio Nobel, que isso devia a que o HIV-2 tem uma coadaptação com o sistema imune humano mais longa, ou seja, provoca menos inflamação. Portanto, a inflamação, que é um mecanismo de defesa importante que dispomos, é também uma fonte de doença. Portanto, o micróbio o que quer é sobreviver e replicar. E, portanto, desenvolve meios de sobrevivência extraordinários. Um deles é o de mimetizar os constituintes do nosso próprio organismo, e daí já podemos ver que uma resposta imunológica contra micróbios pode dar, anos depois, pode ser o trigger, o rastilho de uma doença autoimune, por exemplo. Portanto, tudo isto está interligado, ou de uma neoplasia. Portanto, quando falamos de micróbios do sistema imune, temos relações mutuamente úteis, no caso da simbiose, relações em que só o micróbio é que aproveita e relações em que há, de facto, uma guerra. Aqui, neste slide, poderemos ver uma evolução das
pandemias ao longo do tempo, e vemos aqui esta praga justiniana e a peste negra, que mataram milhões, 100 milhões, 50 milhões provocados por uma bactéria, a Yersinia pestis, mas logo em terceiro lugar vem o HIV-Sida, com mais de 39, quase 40 milhões de pessoas, e depois por aqui fora, até passando para este lado aqui, a peste, a gripe dos suínos, e aqui está o Covid-19, Covid-19 com 262 mil, e depois outras por aqui fora, nomeadamente o ébola, até ao SARS, com 774 mortes. Portanto, isto vem muito atrás as epidemias e vai continuar assim, inevitavelmente. Ora bom, eu agora queria... aqui está. Em Portugal, temos história de pandemias. Tenho certeza que o professor Joel Cleto irá falar sobre alguns destes aspectos, nomeadamente a peste bubónica, aqui importante no Porto, onde se salientou o extraordinário papel do professor Ricardo Jorge, que, no entanto, foi mal amado e agradecido na cidade e acabou por se mudar para Lisboa. E vemos aqui a taxa de mortalidade associada à peste bubónica, 34%, embora só 111 casos, e vemos aqui quase 15 mil mortes associadas ao VIH, e com uma taxa, portanto, de 25%, e agora o Covid, que anda com uma taxa de cerca de 4,2%. Este slide mostra algo que é importante não esquecermos. Nós temos, quando estamos metidos num problema, nós temos que, eu costumo dizer, subir a montanha, a nossa própria montanha, e olhar para baixo e ver onde é que estamos, o que é que se passa. E aqui podemos verificar que, de facto, todos os dias, a tuberculose continua a matar bastante gente, 3 mil. A hepatite B ainda 2.400. A pneumonia, o HIV-Sida ainda mata particularmente na África subsaariana. A malária, todos eles matam muito mais do que o Covid. Portanto, as mortes associadas às doenças infecciosas vão continuar a existir. É importante também compararmos a situação. Portanto, neste momento temos 3 milhões, mais de 3 milhões, quase 4 milhões de infectados por esse mundo inteiro. Portugal com 26 mil, 1.089 mortos, sensivelmente, e vemos, comparando como devemos fazer casos por milhão de habitantes e mortes por milhão de habitantes, nós estamos numa posição, digamos, tranquilizadora em relação a outros países, como sabemos, quer no número de casos, quer nas mortes. Sobre a origem, também todos já ouvimos falar lá do mercado de peixe e marisco na província chinesa de Wuhan, onde ouvimos também falar de que o morcego pode ser o reservatório natural deste coronavírus, e o pangolim, este animal que aqui está e que é utilizado muito para a medicina chinesa, de facto pode ser o transmissor para o humano, e no humano temos de facto o pulmão, é a área onde existem os receptores para este coronavírus, os receptores da enzima conversora da angiotensina 2, que existem não só no pulmão, mas também no tubo gastrointestinal, e por isso a clínica que conhecemos. Este coronavírus já conhecíamos alguns que provocavam um simples resfriado. Conhecíamos também já o primeiro SARS e o responsável pelo síndrome respiratório do Médio Oriente. Lembrar ainda também que este vírus normalmente é identificado nas secreções respiratórias, mas também já foi identificado no sangue e até nas fezes.
Este slide, que já está um pouco desatualizado no que se refere ao SARS-CoV-2, já vai em quase 4 milhões, como disse, mas estes são os casos para comparar com o SARS-CoV, o primeiro com 744 mortes em 8 mil, e o síndrome respiratório do Médio Oriente com muito menos. Vemos aqui a taxa de mortalidade é claramente superior neste síndrome do Médio Oriente, em relação ao SARS e em relação, e menos ainda, no caso do SARS-CoV-2. Em baixo poderemos ver o célula R0, ou RT ao longo do tempo, e isso traduz o que vimos em cima, é de que o SARS-CoV-2 tem uma maior infecciosidade, por isso o maior R0, e portanto aqui também o crescimento traduz-se da mesma forma, enquanto que o coronavírus do síndrome respiratório do Médio Oriente tem uma taxa de infecciosidade menor, mas um período e uma capacidade de dobrar ao longo de mais tempo, necessitando mais tempo. Neste outro slide à esquerda, nós podemos comparar a infecciosidade de diversos agentes microbianos e vemos aqui muito infeccioso o sarampo, a varicela, como sabemos, com pouca letalidade, enquanto que o ébola tem relativamente pouca infecciosidade, mas tem uma alta letalidade, e vimos aqui o MERS. O Covid está aqui numa situação intermédia com alguma infecciosidade maior que aqueles agentes, mas menor letalidade. O período de incubação também traduz esta infecciosidade. Veem, por exemplo, que o vírus de influenza tem um período de incubação muito mais curto, até provocar a doença, comparado com os até 14 dias na doença Covid, embora a maioria anda por ali nos 3, 7 dias. Isto mostra que este CoV-SARS-2 tem estado bem apetrechado, em relação a defender-se do nosso sistema imune. A doença, portanto, adquirida por contacto, por gotículas, por via respiratória, de facto, liga-se ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2 e, a partir daí, desencadeia uma série de respostas imunológicas, desde as mais rápidas, que correspondem ao chamado sistema imune inato, ou seja, aquela que nós dispomos quase de imediato para responder aos micróbios, e há receptores, esse nosso sistema imune inato tem receptores, sabe os padrões habituais dos micróbios e, portanto, tem uma capacidade de resposta muito rápida, libertando também muitos mediadores inflamatórios, que chamamos citocinas ou citoquinas, e depois temos um sistema imune adaptativo ou adquirido que é mais tardio na resposta, demora muito mais dias, em que vão aparecendo anticorpos e linfócitos específicos para o agente microbiano em causa. Isto demora tempo. Portanto, se nós estivéssemos só dependentes do sistema imune adquirido, morríamos claramente, porque o vírus patogénico teria causado doença e nós não teríamos sabido responder. Agora, é certo que o processo, a doença, a relação micróbio com o SARS-2 com o sistema com o humano, vai desde o assintomático, como sabemos, até ao caso grave que leva à morte. E eu pergunto-me, inclusive, em similaridade com o que se passa com o HIV, se haverá pessoas não infectáveis. No HIV, nós sabemos que 1% dos caucasianos não são infectáveis pelo vírus da imunodeficiência humana, porque esse vírus precisa de 2 receptores
para entrar e nas células humanas e 1% dos caucasianos têm uma mutação fazendo com que só haja um receptor e, portanto, não são infectáveis. Não sei se isso se passará também aqui, é uma especulação, vamos ver ao longo do tempo. Temos aqui uma visualização gráfica do que se passa na infecção. Portanto, há um estadio inicial, que é o da entrada do vírus. Clinicamente, isso é traduzido por sintomas de um resfriado, uma tosse seca, pode em algumas pessoas dar diarreia, alguma fadiga, alguma dor de cabeça, quadro clínico inespecífico. Depois temos uma fase pulmonar da infecção do pulmão, em que já temos dispneia, falta de ar, baixa de oxigenação, poderemos começar a ver alterações na radiografia e, melhor ainda, alterações quase específicas no TAC, e depois então temos a fase da resposta inflamatória do hospedeiro, a fase hiperinflamatória, que pode chegar por causa precisamente dessa resposta inflamatória, com as citoquinas todas, pode chegar a uma situação de choque cardiovascular e morte. Há marcadores, mas não são marcadores que aqui estão, não são marcadores específicos, portanto, há baixa de glóbulos brancos, aumento, é importante dizer isto, há um aumento destes dímeros, o que leva a que muitos destes doentes estejam sujeitos a fazer tromboses e, portanto, tem sido feita nos doentes internados, tem sido feita uma hipocoagulação preventiva para prevenir, de facto, que hajam tromboses, nomeadamente a nível pulmonar. Eu gosto de mostrar este slide, que é uma imagem desse grande artista, Escher, eu esteve há pouco tempo aí na alfândega, são capazes de ter visto, em que, para mostrar a dualidade das coisas, uma molécula, uma substância do sistema imune, pode ser um anjo em determinadas circunstâncias e pode ser, e aqui podem ver anjos a branco, e pode ser um diabo, que é preto, noutras circunstâncias. Por exemplo, o TNF, o fator de necrose tumoral, é uma citoquina muito importante que nos defende, no caso, por exemplo, da tuberculose, mas é esse mesmo TNF que é um diabo, digamos, na doença da artrite reumatoide, e portanto nós dispomos hoje em dia de medicamentos anti-TNF para controlar a artrite reumatoide com excelentes resultados, mas põe em risco a pessoa de algumas infecções. Portanto, nada é sempre, nada é black or white, o cinzento, há um espectro e depende muitas vezes das circunstâncias. Nós sabemos que a maior parte das infecções são moderadas, assintomáticas, 15% podem ser graves e uma pequena porcentagem delas pode ser crítica, obrigar a cuidados intensivos, como sabemos, e levar à morte. Sabemos também que mais de 60 anos estão mais em risco, e os homens também, é curioso, digamos, porque as mulheres terem menor risco, há quem diga que é pelos estrogénios, digamos que seria o inverso olhando para os estrogénios, por exemplo, estão mais associados a doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, aqui poderiam dar mais defesa. Por outro lado, a mulher tem 2 cromossomas X e aquele receptor da enzima conversora da angiotensina está associado a cromossoma X, portanto, como tem 2 cromossomas X, se tiver mutação, pode ser que estejam mais possibilidade de se defenderem. Muito importante também, como sabemos, é que as pessoas com comorbilidades, como doença cardiovascular, diabetes, insuficiência respiratória crónica, neoplasias, etc., estão em mais risco. Mas neste gráfico à direita, podem ver que há 1% de pessoas que não têm nenhuma comorbilidade, 1% dos doentes que morreram não tinham nenhuma comorbilidade, 51% tinha uma ou 2 comorbilidades e 48% tinham mais de 3 comorbilidades, 3 ou mais.
Quanto à prevenção, a prevenção, este é um estudo publicado no New England Journal of Medicine e de facto muito bem feito, em que temos os títulos de vírus ao longo do tempo, em horas, nos aerossóis, pode andar de até 3 horas no ar, de facto, no cobre pode horas até um dia, enquanto que o plástico, os cartões pode ser um dia, 2 dias, e o aço, o plástico, mesmo os vidros, podem persistir durante 4 dias, eventualmente no caso 5 dias. Portanto, a prevenção obriga-nos, sabemos o que temos que fazer, lavar as mãos é essencial. Obviamente, o gel de base alcoólica é muito mais rápido na atuação, enquanto que na mão devemos estar mais tempo a ensaboar as mãos. O uso de máscara, não quero aqui entrar em polémica, mas eu sou favorável ao uso de máscara e sou favorável que se ande com ela na rua. É claro que dizem assim, mas se eu vou andar e não tenho ninguém, ok, certo, tire-a. Mas a verdade é que nós estamos a encontrar pessoas com quem paramos para falar e não estamos habituados a pôr a máscara. Portanto, eu presumo que estar a pôr, a tirar e a contactar com a máscara também não seja uma boa coisa. Eu defendo nesta fase isso, mas respeito, obviamente, a argumentação das pessoas que dizem que não. O que é importante, como tem sido salientado, é que a viseira sozinha não substitui, de facto, a máscara. O arejamento, aqui é importante, o arejamento é essencial e, por isso, o papel da engenharia hospitalar é crucial. Não é demais salientar a importância da engenharia hospitalar, porque é muito importante saber se numa enfermaria de onde vem o ar, para onde sai o ar e quantas vezes é renovado esse ar. É muito, muito importante. Tanto mais que ainda temos muitos hospitais antigos e que ainda que não foram programados para ter os cuidados que hoje em dia se têm em relação ao ar, tinham normalmente era um grande pé de altura para diluir os agentes microbianos e, portanto, repito, é muito importante o papel da engenharia hospitalar. Quanto ao tratamento, é o mesmo slide que viram há um bocadinho e aqui em baixo temos potenciais terapêuticas. Não há um tratamento definido. E existem imensos ensaios clínicos em curso. Estamos a aguardar notícias, que sejam notícias bem fundadas, porque senão é uma grande confusão. Mas pronto, todos nós ouvimos falar de utilizar antivírus nesta fase. É muito importante e este fármaco, o Remdesivir, que os chineses disseram que não tinha efeito, mas a companhia farmacêutica diz que ainda é cedo para tirar conclusões, há muitos ensaios a correr mais bem fundados, provavelmente. Aqui a hidroxicloroquina ou a cloroquina, um velho antimalárico, antipalúdico, e que nós utilizamos muito nos doentes com doenças autoimunes e particularmente no lúpus eritematoso sistémico, mostrou um papel importante como potencial antivírico. O papel importante dele é conhecido como imunomodulador, ou seja, diminui a produção de citoquinas inflamatórias. Portanto, poderá ter um papel importante nesta fase inflamatória. Os anticorpos de doentes infectados extraídos do plasma, sem dúvida alguma que é uma técnica clássica, uma terapêutica clássica e que pode ser útil e que está a ser utilizada nos casos mais graves, como tem sido noticiado. Importante aqui é como poderemos nós tratar
desta resposta hiperinflamatória do hospedeiro, ou seja, nossa, que é, de facto, in extremis, a causa de morte destes doentes. Bom, podemos atuar aqui, nós temos fármacos, e muita discussão houve sobre a utilização de corticoides e sobre a utilização de anticitoquinas, como falei há bocadinho, estão aqui alguns exemplos, mas a dificuldade é termos marcadores que nos digam exatamente é este o tempo, porque estamos a provocar uma diminuição da resposta imune do hospedeiro. Isso pode ser útil para não chegar a este ponto da hiperinflamação, mas pode ser perigoso, deixando o vírus mais tempo sobreviver e com o caminho mais livre. Há aqui uma janela de oportunidade que temos alguns marcadores que estão aqui, estes, que nos podem ajudar, mas é algo que, de facto, ainda temos que saber muito mais sobre esta matéria. A verdade é que hoje em dia nós temos uma capacidade enorme de manipular a resposta imune, para o bem, mas também para o mal. Ou seja, quando estamos a imunossuprimir uma resposta hiperinflamatória, nas doenças autoimunes, por exemplo, nós sabemos que há um risco acrescido de doenças infecciosas. E há um risco um pouco pequeno, mas existe, de escape de células malignas e provocarem um cancro. Um risco pequeno. Portanto, quem trata estes doentes sabe que tem que usar mecanismos de prevenção, tem que fazer uma vigilância apertada. Mas a vacinação, passiva ou ativa, é o grande, desde o século XVIII, é a grande conquista, de facto, relacionada com o sistema imune. E nós estamos à espera que venham vacinas. É certo que não sabemos bem como é que isto vai acontecer, porque, por exemplo, a influenza tem uma taxa grande de mutação e, portanto, as vacinas não dão para o outro lado, enquanto, de facto, o SARS, o primeiro SARS, não tinha uma grande taxa de mutação e, portanto, poderá... onde é que vai estar este SARS-CoV-2? É isso que ainda não sabemos. E aí dependerá também o sucesso da vacina. Temos as tais terapêuticas com citoquinas, imunossupressores, as imunoglobulinas, usámos-las, se provém do plasma de dadores saudáveis e é uma ferramenta extraordinária em muitas doenças infecciosas, autoimunes, é pena que seja tão caro. E claro, temos várias, o futuro da terapêutica genética e várias outras atitudes. O futuro. Bom, o futuro, uma coisa é certa. Nós não temos futuro sem micróbios. É impossível. Por todas as razões e mais alguma. A começar pelas deles, é que eles evoluíram, adquirindo clara capacidade de escapar aos mecanismos de resistência do hospedeiro. São muito mais que nós, adaptam-se mais facilmente, reproduzem-se mais rapidamente e são geneticamente mais diversos e resistentes. Vejam, temos aqui um exemplo, nesta coluna da esquerda vemos exemplos de doenças infecciosas, como a difteria, a cólera, que têm vindo a diminuir ao longo do tempo. Temos doenças que persistem, como a tuberculose, o HIV, a malária, persistem. E temos doenças que estão a emergir. Este já está, é um slide já desatualizado, mas vemos aqui a gripe associada às aves, o SARS, agora o SARS-2, o ébola, a resistência aos antibióticos é algo extraordinário e temos sempre o problema suspeita do bioterrorismo. Mas aqui, neste caso, eu creio que podem ter ouvido o Anthony Fauci, um imunologista extraordinário da América, que infelizmente, do meu ponto de vista, aparece ali
associado sempre ao lado do presidente Trump, e não devia, porque ele é uma pessoa de grande respeito científico, e ele dizia que, de facto, não considera a hipótese de bioterrorismo aqui, de manipulação no laboratório, como origem deste vírus. Portanto, no futuro, a infecção pode, de facto, diminuir à medida que mais pessoas são infectadas, a chamada, ou pela vacinação, e aqui temos a chamada imunidade da comunidade. O vírus pode continuar a circular e estabelecer-se como um vírus respiratório comum, com caráter sazonal, particularmente nos tempos frios. O vírus pode sofrer mutações, de forma a ter menor virulência e ou menor infecciosidade, mas uma coisa é certa, a erradicação em doenças infecciosas raramente tem sido atingida. Portanto, nós temos de saber viver com este risco, temos de investir muito na investigação de micróbios animais selvagens. Pensa-se que os animais selvagens terão cerca de 750 mil vírus capazes de infectar humanos. Temos que desenvolver o projeto One Health, no ICBAS, onde trabalho, de facto estamos a estimular, a desenvolver este projeto, que é um projeto a nível mundial e que engloba a saúde humana, a saúde animal e as circunstâncias também relacionadas com o ambiente. Portanto, envolve muitos profissionais de diferentes áreas para tentarmos, de facto, como bem se demonstra aqui pela Covid-19, bem se demonstra que é necessário esta interação. Portanto, precisamos investir muito dinheiro nesta área. E, bom, uma coisa é certa, como dizia um autor, a Covid não será certamente a última, nem a pior das pandemias que temos e vamos continuar a ter. Muito obrigado. Disponível para algumas perguntas, se souber responder. Ora bem. Obrigada, Carlos. Sem dúvida, muito esclarecedor. Acho que deixou aqui no ar uma data de informação muito importante. Acredito que há muita informação, desinformação nos canais de televisão, excesso de informação que não é válida muitas vezes, que nos baralha um bocadinho. E por isso, neste momento, acho que tudo isto foi bastante esclarecedor e bastante enriquecedor, no sentido de nós percebermos um bocadinho melhor o que é, na realidade, a Covid-19, o que é o vírus que causa esta doença e como é que vamos ter que lidar com ela, porque ela, pelos vistos, não é de fácil eliminação, não é? Pronto. Temos aqui o nosso público que já fez algumas perguntas. Eu vou-lhes colocar e como é que prefere? Quer que eu lhes coloque todas e depois vai respondendo ou quer que eu vá colocando uma a uma, Carlos? Vá colocando 3 a cada vez. Ok. Acho que lhe parecer juntar isso. Ora bem, algumas perguntas, tem aqui uma de um dos nossos participantes que diz mesmo, está a falar sobre os imunossupressores e pergunta: os imunossupressores em doentes que estão sob imunossupressão ajudam ou não a impedir a tempestade das citoquinas? Estes doentes estão mais protegidos ou são simplesmente de risco ao fazer imunossupressão? Ok. Outra das perguntas é um bocadinho mais direta e diz mesmo: e se não há vacina? Como vai ser? Qual é o plano B? É uma hipótese válida e que já está a ser estudada? Ok. Muito bem. A imunossupressão. Não há dúvida que a imunossupressão, os doentes, as pessoas que estão a tomar imunossupressores estão em maior risco de complicações. No entanto, nós defendemos, todos os médicos que tratam estes doentes, defendem que devem manter-se a tomar os imunossupressores sob risco de desencadear agudizações da doença que podem ter consequências bastante graves. Claro que, portanto, sim, estão mais sujeitos a complicações, mas eu não conheço nenhum estudo, e estive a rever agora, nenhum estudo que mostre que os doentes com doenças autoimunes, por exemplo, estejam mais sujeitos a Covid do que os outros. Vamos aguardar informação. Todos nós estamos a tentar recolher informação para sabermos o que é que podemos dizer sobre isto.
No Hospital de Santo António seguimos muitos doentes com doenças autoimunes e eu saí de uma situação, de um doente que correu bem, mas, portanto, não tenho notícia de que estejam a aparecer muitos doentes infectados por Covid entre os nossos doentes autoimunes. Portanto, é certo que dá vontade de pensar que quem está com menor intensidade de resposta imune tenha menor tempestade de citoquinas, menor libertação. Eu quero acreditar nessa hipótese. E acho provável, porque de facto a imunossupressão tem um efeito de diminuir a quantidade de citoquinas também, sem dúvida. Quanto às vacinas, todos nós estamos pendentes do que vai acontecer. Veja, eu não vou estar aqui com otimismo, nem quero ser pessimista demais. A minha experiência é com o HIV, e como sabem, falamos de vacinas para o HIV há anos e ainda não conseguimos. O HIV, o vírus da imunidade humana é um vírus, eu diria, entre aspas, extraordinariamente inteligente, que consegue escapar, de facto, ao sistema imune de uma maneira persistente e incrível, causando uma inflamação crónica, que aliás é essa inflamação crónica que provoca doenças como a aterosclerose, risco cardiovascular, etc. Portanto, qual o plano B se não tivermos vacinas? O plano B é o da prevenção, é o que vamos fazer. Reparem bem, a maior probabilidade de morte hoje em dia ainda é o risco de sair à estrada, é andar na estrada, é a maior probabilidade de morrer. E nós saímos à estrada. Agora, atravessamos, andamos nos passeios, atravessamos na passadeira. É certo que todos nós também conhecemos um ou outro caso de pessoas que foram atropeladas brutalmente na passadeira. A vida é um risco. Nós não podemos viver sem riscos. E se começarmos a pôr de tal maneira isto na cabeça, vamos, perdoem-me a expressão, entrar em parafuso. Vamos ficar complicados e não vamos discernir as coisas como deve ser. Portanto, nós esperamos que a vacina venha, mas enquanto não vier, e se demorar o tempo que demore, de facto a situação vai evoluir. Todas estas pandemias e epidemias de que falámos tiveram um princípio e um fim. Veja, por exemplo, a epidemia do vírus ébola. O ébola é terrível. Eu, sinceramente, de vez em quando vou ajudar o trabalho profissional na Guiné-Bissau e estava com receio que, de facto, o ébola, ali na zona da Nigéria, de Ghana, viesse por ali acima. Não veio. Vimos porque tem uma menor taxa de infecciosidade. Mas, ainda assim, temos o exemplo da gripe, do influenza. Vemos que, de facto, há uma limitação. Vem a infecção, abrange um determinado número de pessoas e depois a imunidade da comunidade limita a infecção. Portanto, teremos que fazer a prevenção, mas temos que viver com isto. Outra pergunta também muito interessante, feita aqui por mais um participante. Fala-se já numa segunda vaga. Quais as principais causas para esta hipotética segunda vaga? A segunda vaga, isso, portanto, é um raciocínio por similaridade com outras epidemias. É possível, sem dúvida que é possível, e tem a ver com o não termos cuidados, não mantermos os cuidados de prevenção. Nitidamente tem a ver com isso. E de facto, a prevenção, no que é importante, é que mexe com os nossos hábitos do dia a dia. E é muito difícil. Eu vejo por mim próprio, estou com a máscara, mas estou com alguma coisa, de repente quero coçar o olho, ou quero coçar um pouco o cabelo que tenho, ou mexer no nariz. É terrível. É terrível. Nós temos que estar constantemente nestes primeiros tempos, e já vão uns tempinhos, temos que nos estar sempre a lembrar disso. Portanto, e por isso é que eu defendo que as pessoas deveriam usar a máscara mais sistematicamente quando saem.
Ora bem, agora vou fazer uma pergunta que tem a ver também um bocadinho com esta lógica, não é? Há 7 coronavírus, não é? Conhecidos da família, desta família coronavírus, há 7, não é? E desses 7, 3 são os que causam estas principais infecções, a MERS, a SARS e a Covid-19. A SARS, na realidade, começou em 2002 e não há casos relatados desde 2004. Ou seja, há uma situação muito adormecida. Pode acontecer mesmo esta situação que estamos a ver agora? Bem que sim. Portanto, a história das infecções mostra isso mesmo. Há um princípio e há um fim. Mesmo a peste negra, que matou, com aquela bactéria, matou, sei lá, quase praticamente metade da população. As pessoas, portanto, houve um fim. Houve um fim, pois exatamente, houve um fim. Isso tem a ver com a suscetibilidade individual das pessoas. Mesmo dentro da família, há pessoas que são mais suscetíveis e outras que são menos. E apesar de ser mãe, filho, irmãos, porque de facto, geneticamente, nós somos todos diferentes, relacionados com os nossos parentes, mas somos diferentes. E em relação ao facto de já se verificaram à volta de 150 mutações do SARS-CoV-2, não é? E na realidade é verdade que na realidade estas mutações têm ido no sentido de menor virulência? Estas mutações também é preocupante estudar uma solução, não é? Quanto mais mutar, mais complicado encontrar uma solução. Eu não tenho informação sobre se estão a evoluir em termos de menor virulência. Acredito que sim, mas não li nada sobre o assunto. Nem lhe posso dizer comparativamente se 154 é muito ou é pouco. Parece ser uma taxa apreciável, mas não sei dizer, aí o microbiologista responderá melhor que eu. Sendo vírus, à partida, os números serão sempre muito grandes, não é? Outra coisa muito interessante aqui que estão a perguntar era duas coisas. Primeiro, são duas coisas separadas, que é como funciona, as pessoas já estão todas a pensar não nos testes para a determinação da patologia, não é? Os testes virológicos, mas sim os testes serológicos. Então, uma das perguntas que fazem é duas coisas. Primeiro, como é que funcionam e se estes testes, na realidade, são testes serológicos de imunidade, que é algo que questiona. Ora bem. E a seguir, outra pergunta. Mas eu respondi a esta, já. A não ser que esta seja relacionada. Não, é a seguir a outra que é mais então, esta é uma boa pergunta, obrigado, porque eu acho que há alguma confusão tem havido nos telejornais sobre o assunto. Quando fazemos a teste do PCR, nós estamos a procurar proteínas do próprio vírus, marcadores do próprio vírus. Ok. E um teste com boas características de sensibilidade e especificidade, desde que a colheita seja apropriada. Já sabemos que há falsos negativos por uma má colheita. Ponto. Depois, os testes serológicos, e assim chamemos, prefiro chamar-lhes testes serológicos, estar a chamar de testes de imunidade. Não gosto desse termo. Porque se chama de teste de imunidade, dá a sensação que estamos imunes. E isso pode ser problemático e não estamos seguros disso. Os testes serológicos são testes para determinar se tivemos ou não contacto. Se tivemos ou não contacto com, neste caso, com este vírus. Há duas avaliações. Nós temos uma avaliação da chamada imunoglobulina M, macaco, e imunoglobulina G, gato. Portanto, a M, quando uma pessoa vai fazer a pesquisa para, por exemplo, o toxoplasma que se faz na gravidez, e temos um IgM positivo, significa que a infecção a pessoa teve contacto com esse micróbio e ele ainda lá anda, porque a IgM é uma resposta rápida. Portanto, a IgM depois desaparece e quando vai a desaparecer, aparece a resposta da IgG, que mostra que a pessoa teve contacto, mas o micróbio já não está lá. A grande questão é saber quanto tempo esta IgG vai durar, ponto 1. Ponto 2, portanto, estamos a falar da memória imunológica, e a memória imunológica não é a mesma para os diversos micróbios. Eu não sei responder, e é algo que faço pergunta a mim próprio, mas muito seguramente não estudei o suficiente sobre o assunto, não sei quem saberá responder, é porque é que alguns micróbios estimulam uma resposta de memória imunológica mais ou menos persistente e outros não. Portanto, neste caso, os testes serológicos são importantes para de facto sabermos, feitos
feitos de acordo com os epidemiologistas, escolhendo determinada população, determinados grupos, idades, etc., para podermos depois extrapolar para a população portuguesa. Isto tem que ser feito desta forma para termos credibilidade nessa informação, mas digo eu que esses testes sorológicos são importantes. São importantes para sabermos de facto qual foi a porcentagem de contacto e compararmos depois com os números que temos dos sintomáticos. E então teremos uma magnitude grande, uma melhor percepção da doença. Outra pergunta, esta mais do dia a dia, e tinha a ver com aquilo que o Carlos dizia de usar as máscaras. As máscaras cirúrgicas e as sociais protegem-nos, ou seja, falamos de máscaras cirúrgicas, sabemos que sim, agora estamos a falar das máscaras sociais. O que é que devemos usar? Quando é que devemos usar? O que é que estamos aqui a falar? Porque na realidade já há a situação de que, Carlos, como diz, devemos usar sempre. Mas que tipos já agora, não é? Estamos a falar das FPs, sim? É a máscara cirúrgica. Normalmente nós dividíamos as máscaras fundamentalmente em máscaras que não deixavam sair, perdão uma expressão, os perdigotos, as gotículas. E, portanto, o clássico exemplo era do cirurgião que usava aquela máscara para não enfiar os perdigotos na barriga do doente. E tínhamos depois as máscaras P1, P2 e P3, que eram máscaras que eram muito importantes quando estamos perante uma pessoa que está a expelir gotículas para o ar e que de facto é importante que não as respiremos. E, portanto, por exemplo, no caso da tuberculose, que é um dos maiores exemplos de doenças transmitidas por aerossol, o P2 é muito importante e, em alguns casos, algumas doenças ainda mais infecciosas, poderá utilizar-se o P3, que é muito difícil de aguentar durante bastante tempo. Portanto, isso tem a ver, de facto, com o tamanho das gotículas, exatamente os micro de diâmetro. A maior parte, quando falamos, de facto, a maior parte das gotículas que nos saem ficam ali pelos 1,5 metro, 2 metros. Esta infecção é uma boa oportunidade para lembrar aquelas pessoas que gostam de falar em cima de outra, e há infelizmente pessoas dessas, e que nos vão obrigando a recuar passo a passo até chegarmos a uma parede, não podemos recuar mais, que de facto tem que haver desse distanciamento social. Agora, quando se faz, quando esses micróbios, os micróbios são muito, muito pequenininhos, podem transmitir-se para o aerossol, esses podem, com o vento, podem migrar muitos metros, como é o caso, por exemplo, da micobactéria de tuberculose e da varicela. No Covid, quando se faz aerossóis, porque a pessoa está com falta de ar, tosse, aí gera-se muito mais e também podem passar, e por isso é que nos hospitais têm usado máscaras P2. Agora, a máscara cirúrgica é uma máscara sem dúvida importante e útil, segura. As máscaras sociais da comunidade, se tiverem o padrão de certificação, por mim tudo bem também. Pronto, agora mais duas perguntas e paramos, quer dizer, eu acho que não é parar. A questão aqui temos aqui uma situação, é que neste momento há aqui um participante que está a dizer que o mal não é ignorância, o povo não é ignorante, o povo não sabe digerir muitas vezes a informação que lhe é facultada, não é? E esta situação que nós temos vivido de informação e contra-informação, e andamos sempre nesta discussão, gera muitas dúvidas, e o que ele diz é que não seria muito mais fácil fazer a divulgação da informação desta forma, em que as pessoas percebem onde começam, o que é que causa e como é que nós podemos prevenir, em vez de começar toda esta polémica da informação e desinformação. Por isso, eu acho que de alguma forma isto acaba por ser um elogio merecidíssimo, não é? À sua sessão, mas o que ele diz é mesmo isso, não é ignorância e falta de informação das pessoas. Isto por parte dos mídias, o forcing é muito, lavem as mãos muito frequentemente e usem máscaras. Mas depois também não há depois esclarecimento do porquê para as pessoas perceberem porquê que não podem tirar a máscara e porquê é que têm que lavar constantemente as mãos. Por isso, o que eu estava a dizer é se acha que não seria interessante também fazer este género de divulgação mais, este género de informação, este género de informação nos meios de comunicação como tem sido até agora. Eu acho que é importante e todos nos devemos envolver na divulgação da informação. E, portanto, quem está perto de nós
porque como as juntas, as igrejas, tudo o que é perto da rua e onde as pessoas sintam que é palpável, digamos, não é uma coisa virtual, é muito importante para transmitir a informação. Portanto, isto é fundamental, sem dúvida alguma. Agora, é preciso também respeitar. E nós sabemos que as pessoas respeitaram as indicações deste confinamento, no seu geral, mas nós também sabemos como é que somos, não são os outros, somos todos um bocadinho rebeldes nesta coisa de ficar assim muito tempo parado, confinado, não sair, não ir à praia. Eu presumo que ir à praia, as praias, temos praias enormes, não é um problema. O problema de ir à praia é as pessoas ficarem em magotes juntas. E a verdade é que nós continuamos a ver pessoas assim. É preciso, de facto, uma consciência social muito importante, mas ouça, estamos a falar desta história agora, e eu pergunto, quantas vezes vou pela rua e apanho fezes de animais na rua, em relevados onde as crianças andam, quantas vezes vemos os lixos em que as pessoas não se param, põem cá fora. Quem são essas pessoas? São portugueses. Ora bem, sem dúvida que é questionável, não é? Essas atitudes também não são as melhores e por isso é que eu digo que a sociedade terá muito a aprender, se calhar com esta realidade atual, não é? Uma dos palestrantes faz uma pergunta que eu acho, um dos participantes faz uma pergunta muito interessante, que é: qual estratégia a tomar? Vamos seguir as ideias da Suécia, vamos seguir as ideias de Israel, o que é que nós na realidade vamos tomar? E tendo em atenção que provavelmente vamos ter uma segunda vaga, não é? Como se diz. O que é que está na mente daquilo que neste momento poderá estar a ser delineado por Estado, IDGS, etc. Boa pergunta, e por isso eu vou compartilhar um slide que eu acho interessante. Onde é que ele está? Jesus Christ, isto não dá para andar para trás. Que era o slide comparativo. Ok. Aqui está. Não é este, 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 não é este. É este. Neste slide nós podemos ver, de facto, coisas curiosas. A Suécia fez aquela estratégia da imunidade da comunidade, e a Inglaterra também, mas depois já arrependeu-se a meio. A Suécia, eu terei que ler mais sobre o assunto, mas fiquei muito admirado quando vejo aqui que tem menos casos por milhão até de Portugal. É curioso. Mas, e agora não sei porquê, tem uma taxa de mortes por milhão superior a Portugal. Podem ser condicionantes relacionados com a genética, com o ambiente, não sei, não saberemos ainda. Mas, por exemplo, a Inglaterra já tem mais casos e tem uma taxa de mortalidade ali aumentada. Portanto, não sei qual é. Eu acredito na imunidade da comunidade, sem dúvida, acredito. Mas eu creio que a atitude que a DGS tomou e que o governo português pôs em prática, de facto permitiu que a nossa curva não fosse mais plana, não entupisse os hospitais. Isso foi muito, muito importante, porque não tínhamos tantas camas de intensivos como vamos ter. Mas, por outro lado, a imunidade da comunidade vai se desenvolver. Portanto, as estratégias não são antagónicas. Nós tivemos uma estratégia para chegarmos à imunidade da comunidade e uma estratégia de contenção. Mas a imunidade da comunidade vai se estabelecer, sem dúvida. Ora bem, agora vai mesmo ser, há aqui alguma, vou fazê-la porque é mesmo importante, porque é esta fase que estamos agora, que é: quais os riscos deste desconfinamento? Que mais podemos frequentar? Transportes, casas das outras pessoas, restaurantes? Eis uma pergunta, neste momento, acho que já lhe fiz até, pessoalmente. Olha, isto questiona o nosso dia-a-dia, claramente, e nós temos que estar sempre, não é estar sempre a pensar, mas temos que bem-nos sempre ter cuidadamente. Por exemplo, temos que estar a limpar, como está dito, os puxadores das portas. Temos que andar com esse desinfetante
gel de base alcoólica, para se contactarmos ao entrar no autocarro ou entrar num restaurante que iremos entrar, de facto desinfetarmos as mãos. Vamos ter que fazer isso. A pergunta que me podem dizer é: então porquê que não usamos luvas? Sempre. Eu acho as luvas muito perigosas. Muito perigosas, particularmente para os outros, para todos os outros. Nomeadamente os nossos pais, filhos, irmãos, vizinhos, amigos. Porque, de facto, a pessoa com luvas não tem cuidado com nada. Não sei com ele próprio, está-se nas vidas para o resto. Não, eu, de facto, não sou favorável ao uso de luvas, não sei se circunstâncias adequadas, e acho que nós vamos ter que retomar a nossa vida com cuidados. Eu espero que as pessoas tenham os cuidados, mas que temos que retomar a vida. Inclusive, os restaurantes, sim, os restaurantes vão ter, mantendo aquelas distâncias, terão que ter metade, ou ligeiramente menos de metade dos clientes que tinham habitualmente. E como dizia alguém, vai ter que pôr, sei lá, 3 horas, das 11h30 ao meio-dia e meia à 1h30, e as pessoas vão ter que se dividir por esses, portanto, vai ter que fazer mais marcações. Os transportes públicos, excelente esta história de porem, obviamente, as máscaras, sem dúvida, e de facto de terem distanciamento. Nos hospitais, por exemplo, temos feito consultas, e devo dizer que as consultas, a maior parte das consultas, pelo menos das pessoas que eu conheço na minha área, não ficaram por fazer, fizeram-se por teleconsulta. Passámos as receitas, pedimos análise e remarcámos as consultas, portanto não se perderam. No caso, estou a falar da medicina que conheço. Mas para a semana vou começar a ver, metade dos doentes vêm, mas os doentes não vêm todos, vêm para a sua hora, ponto 1. O médico tem que respeitar as horas, começar também à hora adequada. É claro que há sempre doentes que deveriam, a consulta média, segunda consulta média de 20 minutos, há doentes que precisam de muito menos, outros precisam de mais, portanto os minutos atribuídos não são fixos, e vão-se sentando ali com 2 espaços de cadeira separados, e também só entram nessa fase depois com o porteiro de segurança de facto comandando essas entradas. Portanto, são cuidados que se podem ter, que se devem ter, e com isto nós podemos ir retomando a nossa vida. Bem, então agora, última e mesmo muito importante pergunta. E nós, engenheiros? Nós estamos aqui para ajudar, não é? Nós temos um papel muito importante. Está a falar de uma coisa que para mim foi já uma questão muito esclarecedora e que para mim é uma preocupação. Qual é a qualidade de ar, por exemplo, das salas de espera dos hospitais, por exemplo? Qual é a qualidade de ar da urgência, onde entra tanta gente e tem que entrar porque está em urgência, não é? Por isso, são coisas que para nós é um desafio como engenheiros. Sem dúvida. Estudar isto em termos de quantidade de partículas, as partículas que vão viajar com o ar, que vão, não é? Que de alguma forma levam vírus, etc. e tal, é um desafio para a engenharia. Que outros desafios se colocam aqui, além da genética? Quer dizer, nós temos aqui um leque infindável de oportunidades. Sem dúvida que tem. Deixe-me dizer que a urgência do meu hospital, por exemplo, tem renovação do ar, X renovações por hora. O ar passa por filtros EPA, portanto, Highly Efficient, filtros de alta eficiência, para precisamente bloquear micróbios como o da tuberculose e outros vírus. Portanto, isso é fundamental saber. E não é só desenhar isso e construir com isso, é, obviamente, manter e reavaliar a situação para saber se está a ser adequada. Mas a engenharia, de facto, é um campo imenso. A engenharia dita biomédica. Eu li também qualquer coisa do cimento vivo. Há pessoas a fazer cimento em que põem bactérias, em que o cimento depois cresce. Né? Porque um tijolo partido, um tijolo com esse cimento com bactérias, acaba por se completar. Eu nem sei se isto é ficção, mas li na internet. Sabemos que as próteses podem ter antimicrobianos também para defender das infecções. Sabemos que os têxteis podem, de facto, também ter antimicrobianos e podem também ter outras qualidades, como defender os doentes com fotossensibilidade dos ultravioletas. Portanto, eu creio que cabe aos próprios engenheiros saber até onde podem ir
e desafiarem-se a si próprios, porque podem ir muito longe e serem muito úteis à sociedade, para além do que já são, claramente. Olha, Carlos, muito obrigada. Eu vou só fazer uma última observação, que é dar-lhes parabéns. Não por esta sessão só, mas também porque é médico, porque faz parte do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias nós ouvimos isto, que é agradecer e ouvimos o louvor que temos ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu acho fantástico que as pessoas finalmente queiram também na noção de que é que nós temos na realidade um excelente Serviço Nacional de Saúde. E mais, neste momento isto vai ser usado como slogan para a venda de Portugal para turismo. Portugal clean and safe, ok? Por isso, ontem o Rui Moreira fez ponto assente dizer isto, que isto vai ser uma porta de entrada, uma forma de trazer cá e do turismo retomar mais rapidamente e com mais força e com mais dinheiro, é por esta razão. Portugal é um bom país para se ficar doente. Por isso, os meus parabéns. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente Joaquim Poças Martins. É um prazer enorme falar consigo, sempre sabe disso, e em breve estaremos outra vez. Vou desafiá-lo, ok? Aguarde, vou desafiá-lo. Está sem som, Joaquim. Sim. São ótima, excelentemente moderada. Setor, muito obrigado por ter estado connosco. Penso que eu certamente saio daqui pelo que disse e pelo que não disse, mas penso que nós percebemos, estou mais confiante relativamente ao futuro e acho que isto vai durar menos do que eu receei que fosse durar. Professor, muito obrigado. Foi realmente muito, muito agradável. Foi um privilégio tê-lo connosco. Muito obrigado. Parabéns pela moderação. Obrigada, Poças. Até breve e teremos sessões novamente para a semana, por isso aguardem e estejam atentos, porque haverá outras temáticas muito importantes, mesmo em situação de Covid-19, ok? Muito obrigada. Até breve.